Olá, pessoal. Muito boa tarde para você que nos assiste aqui do Rio de Janeiro e para você também que nos assiste fora do Rio. Estamos iniciando hoje mais a nossa live semanal da SVB Núcleo RJ e hoje a gente tem um formato mais diferenciado das que nós tivemos até hoje. A gente vai conversar aqui sobre falácias de não veganos. Falácias de não veganos, é isso aí. Vai ser bem interessante. A gente vai estar conversando com o Leandro Pagnocelli. Pagnocelli, que é um super ativista vegano. Vamos só aguardar o Lê conseguir se conectar aqui pra gente já poder chamar. Oi, pessoal. Tamires, Bibi. Leandro tá aqui. Vamos lá, vamos aceitar aqui o Lê. Vamos lá. Gente, hoje o tema vai ser bem diferente e eu espero que vocês nos ajudem. Vamos mandar para todo mundo aí? Vamos dar uma derrubada nesses mitos que as pessoas têm, então, né? Mito hoje. Aí, Lê, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, querido. Seja Boa bem-vindo. tarde. Obrigado. Obrigada a você aí pela tua presença. Estava falando aqui, contando para o pessoal que já está conectando, que a gente hoje tem uma live um pouco mais diferenciada, né? A gente hoje vai estar derrubando alguns mitos aí. Assim esperamos, né? Assim, contamos com a ajuda do pessoal aí para poder estar convidando a galera. Falácias de não veganos. Isso rende, né, Lê? Bom, depende de quanto tempo cada um está na causa, né? Eu estou há 5 anos, já escutei bastante coisas. Tenho escutado menos, mas assim, volta e meia a gente ainda escuta. Eu acho que a mensagem está chegando mais, né? Mas ainda tem gente que tem uma resistência, que insiste, né? Então, faz É um parte, né? dia, né? Oi? É um dia de cada vez. Isso aí. Vamos fazendo aos pouquinhos o nosso trabalho. Deixa eu apresentar para vocês aqui de novo, com um pouquinho mais de detalhes, o Leandro. Leandro Pagnocelli. Falei certo, Lê? Certo. Pagnocelli, ativista vegano, já está há mais de 5 anos aí envolvido nessa causa, na luta pelos animais, da compaixão, aí pensando sempre no amor aos animais. Fala mais um pouquinho do seu trabalho, Lê, enquanto a galera está chegando. Bom, me tornei vegano em 15 de maio de 2015, assistindo um documentário Terráqueos. Me Hum, tornei vegano imediatamente, não tive uma fase ovo-lacto nem nada parecido. Me tornei vegano nos primeiros minutos de documentário, assim, logo nas primeiras cenas de violência, já caiu a ficha, já entendi o que eu precisava entender, e ao final do documentário eu já me senti ativista, né? Já me senti motivado para começar a buscar meios de agir, né? Para buscar acabar com essa exploração, com essa violência e por conta disso, né? Tentar levar essa compreensão para mais pessoas. E foi a partir de então que eu comecei a esbarrar, né? Com essa resistência, né? Que eventualmente é oferecida para algumas pessoas que ou não entendem exatamente quais são os impactos dos seus hábitos, ou realmente não estão a fim de mudar nada, né? Então, muito por conta disso que a gente ouve esse tipo de falácia, né? As pessoas recorrem a argumentos os mais variados para tentar justificar a não mudança de hábitos, né? verdade, é verdade. E a luta realmente é diária. Falou aí do Terráqueos, eu quero até deixar para o pessoal que está em casa, de repente a pessoa segue mais aqui pelo Instagram, mas é legal a gente deixar também o site da SVB, né? Que lá tem um conteúdo assim maravilhoso, gratuito, indicação, material para tudo. Quem tiver dúvida, né? Tá aí Ah, engatinhando, sim. svb.org.br, lá tem muita coisa, vai tirar tudo que é dúvida, não só de receita, mas fala de muita coisa legal lá. O legal do trabalho que a SVB desenvolve é que assim, ele é voltado para quem já entendeu que precisa mudar, e então vocês dão toda a orientação nesse sentido. Um documentário como o Terráqueos, ele é um choque, né? De realidade que é para assim, se você ainda não entendeu qual é a gravidade da situação, esse é um tipo de conteúdo que ajuda bastante, né? Não funciona para todo mundo, infelizmente, né? Eu já sugeri esse documentário para algumas pessoas que assistiram e não se chocaram, não mudaram nada, tá tudo certo. Então, assim, né? A gente vai tentando formas diferentes de ativismo e de como chegar, como vencer esses obstáculos, né?
É verdade, é verdade. Cada um vai por um caminho, né? E a gente está aqui para tentar orientar pelos caminhos mais variados, né? Isso Falando aí. de falácias, Lê, uma coisa que a gente costuma ouvir muito é aquela frase clássica, eu acho que é a primeira. Ah, gente, para que eu vou parar de comer animal? Animal também come animal, né? E aí, Lê, o que tu pensa disso? Né, eu sempre acho curiosos esses argumentos naturalistas, né, que fazem apelo à natureza, né, que é esse caso, né, porque assim, acho que ele tem uma origem no distanciamento do ser humano em relação à natureza, né? A humanidade se distanciou como se ela não fizesse parte da natureza. Então, quando convém, né, a gente pega elementos da natureza para justificar certos atos, mas assim, é só quando convém mesmo, né? Porque assim, os animais que estão na natureza e são predadores, né? Eu até dei um exemplo ontem, não sei se você viu nos meus stories, né? Eu Uhum, fiz uma chamada para nossa live de ontem, eu falando vi. dos carnívoros, né? E mostrei meu gato, né? Eu tenho dois gatos aqui, que são animais carnívoros, de fato, Sim. né? Então, assim, quando alguém apresenta esse argumento, né, ele está justamente pegando esse elemento, né, que é um animal cujo comportamento natural é o de ser predador de outros animais, e ele está na natureza, né, caçando. É a natureza dele. Ele tem uma anatomia própria para isso, né? Ele tem um intestino que é próprio para digerir carne, que não é igual ao nosso. O nosso é gigantesco. Vale lembrar que nós evoluímos, nós somos primatas, né? Evoluímos de macacos, que são animais herbívoros, né? Sim, Majoritariamente herbívoros, né? Eles são onívoros, na verdade, mas assim, a alimentação deles é basicamente frugívora, né? sim. E nós, ao longo da nossa evolução, fomos muito mais carniceiros, né? Oportunistas e basicamente frugívoros e caçadores-coletores do que carnívoros, né? A gente era meio que um urubu, aproveitava o que era deixado pelos grandes predadores. Então, assim, a gente criou uma civilização, domesticou animais. Então, assim, não tem nada de natural no nesse comportamento, né? Nenhum de nós vai caçar como e quando vai caçar com rifle, com arma, né? Que não é também um comportamento natural. Então, assim, se a pessoa quer usar esse argumento para justificar, ela tem que viver de acordo com isso, né? Isso seria coerente, né? Então você quer caçar você quer se comparar um animal, haja como um, né? Uhum. Você vai caçar lá na savana, você vai correr atrás da gazela, vai saltar na jugular dela, vai abocanhar ela e vai comer, né? Com Tá. ela inteira, Não é né? caça, Isso seria, caçar no supermercado não é caça, né? né? Então, assim, é muito curioso usar esse argumento, porque não há nada de natural no comportamento da civilização, né? E mesmo a gente se comparar com, com outras sociedades que têm outros comportamentos, a gente está falando de uma sociedade em comum, né? Então, assim, não adianta você mencionar o esquimó ou o povo tradicional que está isolado não sei aonde e tem comportamento X, Y, Z. Né? Não, são outras sociedades, é uma outra sociedade que tem uma outra dinâmica. Então, essa sociedade que a gente compartilha, a gente tem padrões morais que a gente desenvolveu para convívio social, que a gente compartilha e que a gente se comporta a partir disso. É por isso que a gente bate tanto na questão da ética, né? Porque, assim, se a gente tem padrões morais que são bem ou mal aceitos, né? Então, assim, todo mundo concorda que matar é errado, mas a gente só leva isso em conta quando diz respeito a outro ser humano. É E mesmo verdade. assim, né? Já tem várias questões dentro da própria espécie, né? Então aí entra várias camadas dentro da própria espécie e ainda o especismo, né? É verdade. O especismo, Lê, isso também é um assunto que também rende bastante, né? Falando em amar tantos animais, a gente vê que o amor parece que ele se limita ali no bichinho de casa, muitas vezes, né? É isso que a gente tenta mostrar para as pessoas, que não tem diferença do bichinho que mora na tua casa, né? Do teu cão, Sim, do teu gato, e para aquele outro que está vivendo o inferno para parar no prato, né? sim. Isso só reforça essa desconexão total, né? Então, assim, a gente consegue ter esse apego, esse amor com os animais, mas a gente parece ter um bloqueio, assim, que né, é só o animal que a gente elegeu
para viver conosco. E se a gente... Foi uma coisa que eu coloquei ontem na chamada para a live, né? Que assim, esses animais, os cães e gatos que a gente tem como animal de companhia, né? Eles Uhum. também são vítimas de tudo isso, né? A gente nunca deveria ter tirado eles da natureza, né? Eles se aproximaram de nós os domesticamos, criamos toda essa parafernália de civilização, E hoje eles ficam por aí vítimas, né, de tudo isso, porque tem abandono, tem maus tratos, tem um monte de situação. Então, assim, as pessoas que têm preocupação para com eles, assim como nós, né, que somos veganos, protetores e afins, enfim, é muito difícil, né, a gente ir para a rua e ver esses animais que são vítimas, né, de tudo isso. Então, assim, é um comportamento natural a gente querer proteger, né? Então, assim, muitos de nós acaba trazendo para dentro das nossas casas, né? Mas nem todas as pessoas têm essa visão e acabam fazendo deles também mercadoria, compram, né, cachorro, gato, enfim, né, várias questões. vou mudar um pouquinho isso, né, Lê? De uns anos para cá, essa questão de compra, parece que as pessoas começaram a se tocar um pouco. Quando eu era pequena, era mais comum você ouvir falando que ia comprar. Hoje em dia, a gente vê pessoas até já falando em adoção com mais naturalidade. Já é um avanço, né? Já é alguma coisa. A gente espera que sim, né? Porque assim, de veganismo, né, já se vão 75 anos de movimento, né? Então, assim, nós já estamos aí, nós somos, acho que, terceira geração, ou quarta, talvez, né, de veganos. Então, assim, se a gente pensar que a gente está ouvindo hoje coisas que são faladas desde aquele momento, então, assim, você vê que ainda Já tá, está demorando para chegar, né? ainda Tem avanços, né, tem conquistas, né, tem coisas a serem comemoradas, mas a gente vê que, né, o especismo ele é estrutural e estruturante, assim como tantas outras estruturas, né, da sociedade que perpetuam situações de opressão, né? é verdade, é verdade. E parece que a pessoa ela tá tão habituada, a cultura tá tão dentro dela, e a questão do sabor também, de se alimentar de animais, de outros animais, que na verdade nós também somos, né, animais, se alimentar de outros animais, tá tão já dentro dela que ela entra em desespero para conversar às vezes. Ela vem com uns argumentos assim que você olha e fala, gente, tem certeza que você está me falando isso? Quando ele chega para você e fala, você come planta, mas você tá matando a coitada da planta, né? E muitos não falam levando, não. Muitos falam levando a sério. Eles Mas querem. eu acho que a pessoa está falando, acho que ela não está falando para nós veganos, ela está falando para ela mesma, para ela se justificar. Porque, assim, a gente tem argumentos, assim, todos os argumentos do veganismo, eles são muito fortes, eles são, assim, a única coisa que você pode usar para dizer que não quer aderir é você dizer, não estou afim, né? Não quero fazer esse esforço, não quero mudar nada na minha vida. É a única coisa, assim, várias aspas, É, justificável que a pessoa, porque assim, se a pessoa for querer argumentar alguma coisa, não vai ter o quê, porque a gente vai ter como rebater. Porque assim, não existe justificativa, assim, se nós somos onívoros, né, a gente tem, como eu estava falando, anatomicamente, né, condição e fisiologicamente condição de digerir proteína animal e proteína vegetal. E todos os estudos científicos, tudo já está demonstrado, provado, que a gente pode ter uma vida perfeitamente saudável à base de planta, não há nenhuma prova científica de que as plantas tenham qualquer sensação de dor ou sofrimento, né? Porque assim não faria nenhum sentido evolutivamente ou espiritualmente, ou entenda como quiser, que um ser vivo que não pode se mexer, que não pode se defender, sentisse dor, né? E assim, existem várias formas de você se alimentar de plantas sem precisar matar aquele vegetal, né? Eu sou, além de ativista vegano, eu também sou hortênolo urbano, então eu entendo um pouco, né, dessa dinâmica, posso, né, dizer que você, assim, temos aí, por exemplo, nosso amigo, também ativista Eduardo Coraça, ele é frugívoro. Então você pode fazer como qualquer outro animal na natureza, se alimentar só de planta, só de fruta, por exemplo. uhum. Pode, não é o meu caso, eu não sou frugívoro, mas o que Mas eu quero dizer é o seguinte, prova né, de que pode. né, a fruta, ela é um artifício de reprodução do vegetal, né, das árvores, enfim,
que é para dispersão de sementes, né? Que é justamente o animal vai comer, vai consumir e ele vai excretar, né, as sementes quando terminar a sua digestão, né? Ele vai andar por aí e vai espalhar as sementes onde ele for. Então, assim, dá perfeitamente, né, para viver de fruta. Então, você não vai precisar matar nenhuma planta, você não vai precisar tirar. Mas ainda que precise, né, você pode replantar a mandioca, por exemplo, é uma raiz. Você vai tirar ela da terra, vai colher e vai plantar a maniva de novo, ela vai rebrotar. Então, a dinâmica do reino vegetal ela é um pouco diferente do reino animal. Então, todas essas comparações, né, de a planta sente dor, ela sofre, isso não tem fundamento, É verdade. né? Ela não tem esse sistema nervoso, assim. E às vezes é uma situação, acho que é um apelo meio desesperado, né? Quando eles usam esse tipo de argumento. E a gente vai com paciência, vai aos pouquinhos aí mostrando. Uhum. Lê, Não, tem. Desculpa. não, eu tenho a impressão de que esse argumento ele vai muito em relação à questão das árvores propriamente ditas, né? Do indivíduo arbóreo, né? Tronco de madeira, né? Acho que as pessoas têm uma ideia de que a gente vai derrubar a árvore para poder se alimentar. Eu tenho a impressão de que deve ser isso. Porque, assim, no que diz respeito assim, a árvore numa selva, numa floresta fechada, nativa, né, ela tem um enraizamento que tem... elas realmente têm algum tipo de comunicação que a ciência ainda está estudando, né, para Uhum. compreender como é que é essa dinâmica. Né? Então, eu tenho a impressão de que as pessoas, né, eu não sei se quem faz essa crítica tem esse nível de entendimento. Eu tenho certas dúvidas quanto a Uhum. isso. Eu acredito que não é por aí, mas vamos supor que seja isso, né? Então, mas assim, como eu estava falando, você não precisa derrubar uma árvore para se alimentar, É né? verdade. Então, Não há se for necessidade. por isso, também está derrubado o argumento. Mais um argumento, com certeza. Vou mandar o nosso agradecimento aqui ao pessoal que está entrando aqui, que já está chegando mais gente conosco aqui. Michele, Joana, um beijo, meninas, muito obrigada. Lê, queria que você falasse para a gente mais algum documentário que você considere interessante aí para quem está aqui assistindo, mas ainda não virou vegano Uhum. ainda, esse processo. Tem uns menos hardcore, né? Porque o Terrax é muito pesado, né? Então, acho que assim, o mais tranquilo de assistir é o Cowspiracy, né? Que dá para ter uma boa noção, mas ele não é tão violento, né? Tem um que é bem light, que foca mais na saúde, que é o Water Health. Tem um Sim, mais recente, que eles traduziram como a Dieta dos Gladiadores, eu esqueci o título original. eu também esqueci, Bom, eu também vi enfim, maravilhoso, como Dieta dos Gladiadores. Como eu tem. esqueci o título original. Mas enfim, é esse. Procura no Netflix que vai achar. É... Esse é a super, gente tem um né, monte. o Oi? Dieta dos Gladiadores é muito tranquilo também, a pessoa pode ver sem medo. Não, ele foca como é que se diz? Performance física, né? Uhum. Eles estão demonstrando ali como você pode ter alta performance, ser um atleta de alto nível e ser vegano. E tem vários exemplos. Né? Eu não vou lembrar os nomes de todos os atletas aí, né? Mas tem o homem mais forte do mundo. Eu esqueci, gente, eu sou péssimo para decorar nome. Mas Ó, enfim, ele olha, o Wanderson que está assistindo mandou o nome aqui pra gente. Game Game Changer, Changers, é isso tá mesmo, é esse lá no mesmo, Netflix. é É, isso mesmo. é tranquilo, não precisa ter medo. A galera que está entrando aqui, que eu não assisti, Ele não mostra cenas de violência, animal sendo esquartejado, nada disso. eu Né? Ele sei que a galera foca. que está assistindo aqui, que não é vegana ainda, que eu estou reconhecendo umas carinhas aqui. Então, essa galerinha pode ir tomando nota desses documentários e começar, né? Que não vai ter Ah, problema. tem vários. Por aí eu não vou lembrar todos de cabeça, porque são muitos, mas acho que esses, assim, eles dão um apanhado bem abrangente, assim, né? Que falam sobre. É, acho que as principais dúvidas que surgem, né? A gente escuta muito, mas eu não vou morrer de fome, e as proteínas, e os nutrientes X, Y, Z. E as Então, veganismo não é só alimentação, vale lembrar, mas assim, a gente acaba focando muito nessa questão da alimentação, porque 95% da crueldade contra os animais está no prato, né? Então, assim, a gente acaba batendo muito nessa tecla e é também a maior fonte de dúvida das pessoas é justamente essa, e a maior dificuldade é mudar esses hábitos, porque aí também entra a questão de você ter uma memória afetiva em relação ao que você consumia a vida inteira, que você está habituado.
Poxa, mas... E aí, só que você, quando você, né, se abre para descobrir novas possibilidades, algumas críticas que a gente recebe muito, por que vocês chamam de hambúrguer vegano? Por que vocês chamam de hot dog, not dog? Por que vocês chamam, você dá nome da mesma coisa que era antes, só que agora é vegano? A gente ouve muito essa crítica, O que né? você acha? Tem gente que realmente pega no pé, né? Assim, o que você pensa disso? Não, então, isso vai muito dessa questão da memória afetiva, né? Que assim, eu, por exemplo, eu gosto muito de hot dog. É uma coisa que eu gostava de comer cachorro quente quando eu não era vegano, e é uma coisa que eu senti falta, né? Nos primeiros passos como vegano. E aí, as primeiras substituições, né? Normalmente salsicha de soja, que, assim, para o meu paladar realmente não agradou muito, vou ser bem sincero. Lá no Quando eu início. fui, quando eu fui nas primeiras feiras e eventos veganos, que eu experimentei, né, outras possibilidades, aí eu vi que tinha muita coisa gostosa e que imitavam as coisas que a gente estava acostumados. Gente, é só um nome. Porque, assim, é tão engraçado porque essa crítica, por exemplo, tem alguns legisladores, né, que querem impedir que a gente use a palavra leite para se referir a leites vegetais, né? No entanto, o leite, ele também é um nome que foi inventado, porque ele nada mais é do que uma secreção mamária. Né? Então, você quer usar o nome que ele realmente tem, o nome é secreção mamária. Só que isso não é um nome com apelo comercial. Então, inventaram o leite, assim como inventaram picanha, maminha, colchão, sei lá, inventaram um monte de nome para corte de carne, porque, na verdade, se você quiser dar o nome real daquilo, é um pedaço mutilado de um corpo de um animal que não queria morrer, que foi explorado. Exatamente. Isso vai vender? Não vai vender, né? Poder embalagem, pedaço de animal morto, né? Pois é, isso seria mais honesto, né? Seria mais honesto. Então, assim, o nome hambúrguer foi uma coisa que foi inventada para tornar aquele pedaço de animal uma coisa mais comercialmente aceitável. Então, assim, se a gente vai chamar isso de hambúrguer vegano, a gente, assim, acho que isso para quem está fazendo a transição para o veganismo, eu acho perfeitamente, acho que é uma coisa normal, né? Assim, a gente buscar essa referência do que a gente está habituado a consumir, né? E buscar essas substituições. Mas depois de um certo tempo, a gente começa a descobrir que não precisa, né? Se ater a isso, né? Ou se restringir a isso. E aí você começa a desconstruir, né? Você vai experimentando outras coisas, inventando outras coisas. E aí isso vira um detalhe, né? Você come eventualmente, dá o nome que você quiser, Sim, inventa outro nome. também, se a gente quiser trocar, não tem problema, a gente compra e fala de outro nome, a gente não é isso que vai fazer falta. O João aqui colocou assim no comentário: a gente não deixou de gostar de carne, a gente aprende a ter mais empatia com os animais. É isso aí, né? Ele não precisa largar porque não gosta do sabor. É uma questão mesmo de empatia, de compaixão. Sabor é uma outra questão. Eu, particularmente, já não senti falta logo de cara do sabor. Mas a pessoa que sente, tem muita coisa gostosa para se virar hoje, né? Olha, eu vou falar de mim, né? Eu desapeguei total de carne, assim, não sinto também. saudade nenhuma, assim, zero, assim. Estão Alimentação. falando das carnes de laboratório, que vão desenvolver carne a partir de célula. Gente, eu não tenho vontade nenhuma de experimentar isso. Sério. Zero. Nenhuma. E quem sente falta, né? Não tem problema. Não, para quem quer, beleza, pelo menos não mata animal. Tá? Não é uma crítica. Eu estou dizendo, eu não tenho vontade de experimentar. Isso não é, né, enfim. Não é um erro, tem muitas opções aí, tá muito fácil hoje em dia. Não precisa, como a gente ouve também, né, as proteínas e o alface, né? Não precisa só comer alface, tem muita coisa aí, como você estava falando nas feiras veganas, aquilo ali é um mundo, né, de opções para quem quer uma comida mais besteira, e tem tudo ali, então é bem tranquilo. E quanto a isso, não tem dificuldades. Não, e outra coisa que é interessante, né, que é porque as pessoas, realmente, eu não sou nutricionista, tá? Não tenho conhecimento nutricional aprofundado, né? Eu me baseio nas informações que vêm de cientistas, de pessoas que estudam nessas áreas, nutricionistas, nutólogos que são veganos, que eu conheço, que eu acompanho o trabalho, que eu confio, né? Então, que os estudos de ciência independente de ter ligação com ativismo ou não, né, que aí tem a validação, né, não é o movimento vegano que está dizendo, né? Então, assim,
Os vegetais, existem mais de 300 mil variedades de vegetais comestíveis na natureza. E aí vale a gente questionar o que nos é ofertado, né, no mercado, porque é uma variedade muito pequena, né, inclusive de vegetais mesmo, né? É É, a verdade. gente, a gente é apresentado a uma variedade muito pequena, né, de tudo que a gente possa comer. E tem várias questões aí, né, de ser transgênico, de levar agrotóxico, de ser de monocultura, enfim. Ah, Aí já entra em é outras questões. muito detalhe. Lê, escolhe para mim aí uma terceira falácia para a gente discutir agora. Não, olhando aqui na sequência, a segunda, ela meio que, acho que ela já entra nessa categoria, né, que é de, cadê? Caninos fazem de mim carnívoro, esse foi o que eu abordei ontem, né, do carnívoro. Depois disso vem a carne, a minha escolha pessoal. Pois é, É, quando envolve o é uma escolha pessoal, mas então, é uma escolha pessoal quando você planta o seu alimento e você colhe, você escolhe o que você está consumindo. Então, né, quando você está tirando a vida de outro indivíduo, você que não queria morrer, não é mais uma escolha pessoal. Aquele indivíduo ele tem uma expectativa de vida, ele tem uma eu até ia vir com a minha camiseta que dizia, né, o tempo de vida dos animais e o quanto eles realmente vivem, né? Então, assim, um animal que viveria na natureza 25, 30 anos, no caso de uma vaca, de um porco e tal, eles são abatidos em menos de 5 anos, é verdade. né? Então, assim, onde é que está a sua escolha pessoal nisso, né? Foi escolha dele? Não foi, né? Ele não escolheu ser retirado do convívio dos seus pares, ele não escolheu ficar aprisionado a vida inteira, ele não escolheu ficar confinado num espaço onde não ia poder se mexer, ele não escolheu, né, ser violentado, ele não escolheu ser assassinado, ele não escolheu ser mutilado e ser servido como comida, ele não escolheu nada disso, né? Se ele está na natureza, ele está, né, perante as leis da natureza, vai vir um predador natural dele e vai abater ele no tempo que for. Enfim, quanto a isso, a princípio, não sei se a gente pode ou deve interferir, mas como eu estava dizendo lá no início, não há nada de natural no que a gente faz enquanto civilização, né? De confinar os animais, prender eles a vida inteira, explorar, violentar, matar das piores formas possíveis, mutilar e vender em pedaços, né? Não existe nada de natural nisso. Não, Então, é não verdade. tem uma escolha pessoal envolvida, É né? verdade. Outro ser envolvido aí. É Né? verdade. Acho que a escolha pessoal é quando ele opta por não experimentar isso ou aquela outra opção, né? Mas quando envolve um outro indivíduo, aí não é pessoal, realmente. O que Você mais, me Lê? mandou uma Vamos. lista aqui, por mim a gente vai na sequência. Vê o tempo aí, porque eu não estou olhando o tempo, tá? Então, se eu estiver falando muito, você me dá um toque. Uhum. Uhum. Sim. A minha companheira Etienne está aqui do meu lado me lembrando, né, ainda sobre a escolha pessoal, do quanto, para além da vida dos animais, o quanto ela tem outros impactos também, né? E aí, em relação ao clima, em relação ao meio ambiente, né, a gente está aí passando por essas crises climáticas e pandemia, e tudo isso é fruto dessa escolha pessoal, né? Então, É assim, verdade. as pessoas não medem o impacto dessas escolhas pessoais, né, para além do impacto direto na vida de um outro ser que não queria morrer, quanto isso impacta numa cadeia de eventos, né, e que vai voltar para ela, diga-se de passagem, né? Sim, acaba voltando, é. A gente está com prova disso aí todo dia, é verdade. Muito bem lembrado. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal que entrou aqui agora, a Aline, a Geise, a Patrícia tá aqui. A Patrícia faz um comentário aqui que é bem interessante, né? Que antigamente existia um comercial de um frigorífico aí que colocava o franguinho feliz correndo na cozinha e pulando dentro da panela, né? Que isso era o comum. Ele mostrava que ele queria parar na panela e queria parar no prato. Hoje em dia, pelo menos, diminuiu-se isso aí, né? Quer dizer, talvez ele. Ainda temos um representante que é o logotipo de uma empresa famosa aí, né? Não,
eu não sei, acho que não é melhor nem citar o nome, né? Mas ainda tem, né? Ainda tem isso, esse Aí o mito frango da fazenda feliz, do foi animal feliz, né? sorrindo Como é lá que no... como alguém poderia ser feliz numa situação como essa, né? Ele tá indo para... Basta se colocar no lugar, né? Se você se imagina vivendo, né, afastado dos seus pares, confinado a vida inteira, violentado a vida inteira, para no final das contas morrer com um décimo de vida do que você teria? Acho que não, né? Com certeza, é verdade. Eu acho que as crianças também, hoje em dia, elas olhariam para isso com mais estranheza, né? Se elas vissem uma propaganda dessa, em que o frango atravessa a cozinha, corre e pula numa panela, eu acho que a criança hoje, ela olharia para isso com estranheza e questionaria até. A gente Mas tem... a gente tem visto aí gerações que nos sucederam, né? Que chegaram depois da gente, vindo com mais consciência de fábrica, né? Uhum. Tem um vídeo bem famoso aí do menininho almoçando, e aí ele pergunta, mas isso aqui é um peixe? Mas não pode matar o peixe. Então Isso ele aí não quer circulou, mais. viralizou. Que aí que ele vai fazer isso, ele deve ter 5, 6 anos, né? E ele sozinho Uhum. faz essa ligação, mas não pode maltratar o bichinho, não pode matar o bichinho. Então, acho que essa consciência ela vai começar a vir no nosso DNA, né? É A verdade. gente, como eu disse, a gente já é a terceira, quarta geração. Eu acho que conforme o movimento vai avançando e a gente vai conseguindo fazer essa consciência chegar mais longe, vai ser mais provável ver pessoas numa idade cada vez mais, mais jovem atingindo esse grau de consciência, né? Verdade. É isso que a gente acredita e espera. Isso é muito legal de ver. Sim, Dá uma sensação boa, né? Quando vê uma criança assim já sim. militando ali, a gente Porque acredita. eu mesmo, eu tinha 35 anos quando me tornei vegano, então olha o tempo que ele levou para cair a ficha, né? É verdade. Então a gente, quando vê um pequenininho já dando, é muito interessante e tem mais é que incentivar. Lê, vamos para o próximo. A próxima falácia aqui Vamos para a para a gente poder próxima. analisar. Cadê? Humanos morreriam de fome em um mundo vegano. Eu não sei de onde tiram essa informação, porque, assim, é justamente o contrário, Pois é, né? essa chega É justamente o contrário. é tão desesperada que chega assim, a pessoa vai morrer. Esse George Ariel tá morto há mais de 20 anos. Não, assim, hoje, né, a gente está aí derrubando floresta para botar pasto para gado pastar para virar carne, quando a gente poderia estar cultivando agrofloresta, né, oi? Sem derrubar a floresta, né, não só preservando, mas revitalizando todo o mal que a gente fez ao longo, né, principalmente nos últimos 200, 300 anos desde a Revolução Industrial, né? Então, assim, a gente precisa mais do que ser sustentável, a gente precisa recuperar muita coisa aí que a gente devastou, né? Então, assim, se a gente interrompesse, né, a exploração animal e no lugar da monocultura de grãos para alimentar os animais que hoje servem de alimento, a gente plantasse alimento diretamente, porque assim, Para, é uma coisa que não tem lógica nem no aspecto econômico, porque assim, é verdade. o retorno que o animal dá é de 10%. Ele é alimentado durante 5 anos com é, grão transgênico regado com agrotóxico, e no final das contas, o que ele rende de carne é 10% do que ele consumiu a vida dele inteira. Naqueles poucos 5 anos de vida que ele teve, o que retorna disso são 10% de tudo que ele consumiu. Então, olha que coisa totalmente sem noção, né? Inclusive no aspecto econômico. Sem levar em conta a causa animal, Uhum, sem levar em conta é aspecto verdade. ambiental. Puramente econômico, já não vale a pena. Né? Assim, se você for É pensar verdade. só pela lógica econômica, já não vale a pena. Uhum, Então, qual é o sentido, né? é verdade. Na verdade, não tem sentido. O João até comentou aqui pra gente agora, ele fala assim, 50% dos grãos plantados são animais de corte. Esses mesmos grãos podiam ser cidade periférica.
periféricas. Realmente é isso que a gente estava falando. Não, e para além dos grãos, né? E para além dos grãos, porque, como eu estava falando, a gente tem 300 mil variedades de vegetais comestíveis. A gente tem uma economia baseada em commodity, que é outra coisa que também não faz sentido. A gente não precisa se basear em 3, 4 grãos, né? Que é trigo, milho e soja. Não Também não precisa. faz sentido. Também não faz sentido, né? Com tanta variedade de coisas que a gente pode cultivar, não faz sentido a gente ficar restrito a isso, né? Então, Então, não, realmente, certo, a gente resolveria o problema da fome no mundo se todo mundo fosse vegano, né? verdade. Óbvio, tem outras questões para além, né, de ser vegano que a gente precisa pensar, mas assim, já é um bom começo, né? Tem desperdício, né? A gente tem uma produção de alimento que atende só uma parcela, né, da população. Enquanto isso, existe uma outra grande parcela que passa fome, né? E existe uma quantidade gigantesca de desperdício. Então, olha que coisa mal pensada, mal estruturada, né? Nada faz sentido. Nada faz sentido. Definiu bem, Leandro. Não faz sentido, é verdade. A Bibi, vou mandar um beijinho para ela, ela está aqui com a gente. Ela comentou o seguinte: teve uma vez em que eu nem toquei no assunto de veganismo. Simplesmente não comia carne. E já começaram a falar, mas é a seleção natural. Quer dizer, ela bota aqui, eu não vejo nada de natural na indústria da carne. Pois é, a menina nem se serviu da carne, já se incomodaram. É a seleção natural. Como a gente bem falou no início, não tem nada de natural nisso, né? E também. Não, assim, eu não sei uma dica de leitura aí, é o livro Sapiens, não sei se quem leu, quem não leu, ele faz uma análise muito boa, assim, meio antropológica, meio sociológica, histórica, né, do nosso caminho evolutivo, né? E uma das coisas que ele coloca é justamente o momento em que até onde vai a seleção natural e até onde começa a ter uma outra dinâmica, que é a partir da nossa dinâmica social, de interação, de cultura, de valores e afins, que a gente transpõe, né, esse sentido da seleção natural, né? Então, como eu falei nessa coisa da falácia naturalista, o que nos diferencia dos demais animais são justamente esses fatores que não fazem parte da natureza, né? A natureza ela não tem essa moralidade que o ser humano desenvolveu, né? E essa capacidade de discernir, de definir o que é certo, o que é errado e agir a partir disso, né? Então, assim, isso tudo é uma construção e tudo isso que a gente propõe enquanto movimento é justamente questionar, né, o que foi colocado, o que vem sendo feito e propor uma nova estruturação da sociedade a partir de um novo modelo de pensamento ético, né, que leve em conta não só a nossa espécie, mas todas as outras espécies que dividem o planeta com a gente e o ecossistema como um todo, né? Porque a gente está nesse planeta e por mais que existam outros planetas que a gente possa vir a ocupar, se a gente for seguir com essa lógica predatória, a gente vai acabar com os recursos desse, vai para o próximo, vai acabar com os recursos do próximo, e assim sucessivamente. Até que não vai sobrar um universo para a gente habitar e a gente vai se extinguir. Não importa se vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, daqui a 10 milhões de anos, o caminho para mantendo os hábitos que a gente tem hoje é a extinção da humanidade, junto com várias outras espécies que a gente vai levar a reboque. É verdade. O pessoal aqui está comentando aqui sobre o livro, Leandro. O Sapiens é estupendo, gratidão pela indicação. Bacana para a gente poder estar recomendando aí leitura para o pessoal que está em casa, porque às vezes muda uma ótica, né? Quando tem um livro, um documentário interessante assim. A Patrícia, ela comenta aqui sobre o Sapiens, ela diz que o livro diz que quando a inteligência artificial controlar as nossas vidas, qual será o parâmetro para explicar para as máquinas que você pode matar, não pode matar outros, né? Então é muito bacana. E o que me preocupa em relação a isso já está no segundo livro dele, desse mesmo autor, que é o Homo Deus, né? Que ele problematiza essa questão da evolução de uma inteligência artificial, porque assim, fugindo um pouco do tema de veganismo, né, mas é muito rápido esse parênteses, né?
Porque, assim, quem acompanha um pouco, né, do desenvolvimento de TI, e eu nem tenho conhecimento muito aprofundado disso não, tá? Uhum. Mas, assim, a gente viu alguns testes, né, de inteligências artificiais aí da Google, da Windows, sei lá, de quem mais, que botaram assistentes virtuais para interagir com as pessoas e aprender a partir das pessoas. Olha, não deu 10 minutos para a inteligência artificial estar proferindo discurso de ódio. Então, Olha, assim, olha que perigo, né, uma inteligência artificial aprender com a humanidade. sim, isso é sério. Você é pensado, que E, perigo e, mesmo. assim, a partir do momento que ela desenvolver a capacidade de tomar decisões por conta própria a nosso respeito, ela muito provavelmente vai decidir eliminar com a nossa existência, porque ela vai perceber que a gente não tem nenhuma. Não existe nenhum motivo para a nossa permanência nesse planeta. É verdade, é verdade. Vou mandar um abraço aqui, Leandro, pro pessoal da Vida Vegetariana que está aqui com a gente, o pessoal do Veganizando também, comentando aqui do livro. Um abraço para vocês, pessoal aqui com a gente. Vamos falar, Lê, de outra. O que a gente vai analisar agora? Qual que você quer analisar? Vamos Volta a lá. falar assim, então. Antes de mais Bem nada, específica, Lê. sobre ser vegano, você pode ser vegano e não amar os animais, porque veganismo tem a ver com respeitar direitos, né? Amor é uma consequência, uma construção, uma coisa, uma relação que você desenvolve, né? Então, assim, há muita confusão sobre isso, né? Então, assim, a gente fala de direitos e respeito a direitos, né? Então, É assim, né? amar os animais é a coisa mais fácil que existe, porque eles têm muito amor para nos dar, para nos demonstrar. E é incrível você ter a possibilidade de interagir com eles e receber carinho e amor deles. Mas, assim, é muito difícil pensar que você realmente ama os animais se você consome animais. Né? Que amor é esse que, né, você tira a vida de quem não quer morrer, né, você tira a pele, né, que é de, um, de um outro indivíduo para usar de casaco, você faz testes de uma coisa que é para beneficiar a sua saúde, você bota numa jaula para servir para você olhar para a cara dele, e por aí vai, né? Que amor é esse, né? Enfim, os animais são incríveis, é maravilhoso você poder assistir eles na natureza, você poder mergulhar no mar e ver os peixes nadando, enfim, né? Quando você vai à natureza e se depara com os animais na natureza, é incrível você ter a oportunidade, né? Ou para quem, no meu caso, né, adota animais que estavam em situação de vulnerabilidade na rua, né, e você passa a conviver com eles, você observa, se você for comparar com aqueles documentários de vida selvagem, você vai ver, no caso, principalmente no caso de gato, eles agem exatamente da mesma forma, e é muito, muito legal você ver eles em ação, né, a forma que eles caçam, eles dão bote, eles vão espreitam, né, e é muito bacana você ver isso. Então, assim, acho que é quase impossível você não amar os animais, mas sempre tem quem não ame, né? Mas, assim, amar e não ser vegano, eu já acho mais difícil, né? Quem diz isso é porque provavelmente ainda não fez a conexão entre os seus atos, né, e o amor que diz sentir, né? Não fez a conexão, é verdade. Ou às vezes é muito cômodo para ela dizer que ama, porque é mais fácil se proteger, né? Ela fala, não, eu amo, eu tenho um aqui que eu cuido, então tá tudo certo. Realmente é uma É, falácia. é. Acontece, né? Mas enfim, a gente essa é uma assim existe uma certa tensão, né, entre alguns veganos e alguns grupos de protetores de animais, porque alguns protetores de animais não são veganos, né? E às vezes fazem campanhas que envolvem, né, produtos de origem animal e coisas que valem. Então, assim, não sou eu que vou
criticar nenhum nem outro, né? Eu, né, enfim, tento apoiar quem salva animais de situação de vulnerabilidade, seja como for, e tento, na medida do possível, né, quando tem oportunidade, né, de levar nesse questionamento, né, de propor, mas sem atacar, né? Então, assim, são tensões que existem, né, que acontecem na causa animal, Sim. e, enfim, cai nessa questão, né? Ah, eu amo os animais, mas só alguns, né? São os que eu tiro da rua e protejo, mas os outros eu continuo comendo. Então, A é um gente pouquinho complicado. lembra da campanha. Aí a gente lembra daquela campanha, né? Se você ama um, como você come o outro. Mas como você bem falou, né? Vai cada um no seu tempo, a gente não está aqui para julgar ninguém, pelo contrário, a gente está aqui para esclarecer aqueles simpatizantes que estão aqui, que estão lá dando amor, informação, orientação, para colocar o canal da SVB aberto aí, não só o Instagram, mas também a página lá no Facebook, o próprio site da SVB. Se alguém quiser orientação mais individualizada, a gente tem voluntários para isso, tem uma equipe grande aí à disposição, então realmente é para cada um no seu tempo poder parar para pensar no que a gente, nessa proposta que a gente tem tentado levar aí, né, Leandro, com a SVB e com tantas outras campanhas maravilhosas que a gente tem aí, né? Sim. Eu quero mandar um beijo agora pro doutor Carlos Gabriel Dias, que acabou de entrar. Olá, Gabriel. Ele é o veterinário do Barba Ruiva e da Sereia, que são os meus gatinhos aqui. O doutor Gabriel está assistindo. Maravilha. Gente, eu nem cumprimentei todo mundo. Vocês me desculpem, porque eu não estou conseguindo. Eu estou sem óculos aqui agora, eu não estou enxergando nem as perguntas e nem quem está entrando. Então, oi para todo mundo. Olha, Leandro, pai especial dos Gabriel. Aí, viu? Um beijo, doutor Gabriel, gratidão. Ele é maravilhoso, é o Freud dos gatos. Tem uma galera muito querida aqui agora. A Geise também entrou aqui agora. E ela disse que a live está sendo muito boa, muito instrutiva, mas ela pergunta se a gente não pensa na possibilidade de fazer tube, porque para ela está travando um pouco. Eu acho que é a sua condição, Geise, mas a gente pode fazer, o seu áudio está travando um pouquinho para mim também. Mas assim, o fato é que seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, por qualquer outra plataforma, a gente vai ficar com o mesmo problema. Porque o que acontece é que, como está todo mundo em casa, está todo mundo usando a internet ao mesmo tempo. Então, não tem jeito, gente. Vai travar, não tem jeito. Então, tenta sair e entrar de novo para ver se melhora. Quem tiver possibilidade, sai do Wi-Fi, bota no 3G, no 4G, sei lá no que, vê se melhora. É verdade. Porque tem muita coisa online ao mesmo tempo. Muita gente online, Tem uma galera muito legal entrando aqui agora, a gente já está terminando já, o nosso tempo está acabando. Mas já? Um beijo, Gabriel. Ele mandou um beijo para mim. Tem mais uma... O que mais que a gente pode analisar? Tem mais algumas na lista aqui. Se der tempo, a gente aborda. Eu vou ler aqui rapidinho quais são. Diz aí qual que você acha mais interessante a gente falar. Então, mas a gente vai voltar. Eu quero você de novo aqui. Você volta? Claro. Então vamos. Eu vou ler as que estão faltando aqui. Você me diz qual que você acha mais legal. Oi? Tá, por favor. Vou ler aqui, tá? Diz assim: só come carne produzida em condições humanas. Estou no topo da cadeia alimentar. Maravilhosa. Os primeiros antepassados comiam carne. Plantinhas sem tem dor eu já abordei. Veganos também matam animais. Veganos comeriam carne em uma ilha deserta. Nossa, essa é muito clássica. Olha, de todas essas, acho que tem uma que é legal eu falar, que é essa do veganos também matam animais. Eu lembro de uma publicação que causou uma grande repercussão quando veio a público, que foi uma matéria que e aí o título da matéria é Veganos também matam animais, não sei o que, blá. E ele falava da questão da agricultura, né? De, você vai plantar uma grande plantação e aí com o trator passando, vai matar um monte de animal que está ali, não sei o que, não. Verdade, é verdade. Mas assim, isso, se você for pensar,
a agricultura tal como ela está aí, né? Com grandes latifúndios sendo arado por grandes máquinas para produzir monocultura, blá, 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 blá. Mas não, essa é uma possibilidade que não precisa ser a única, né? Existem aí novas possibilidades de cultivar alimentos sem que não precise ter algum impacto. Gente, veganismo, lembrando, né, da conceito que originariamente foi a fundação do movimento vegano, é fazer o possível e o praticável para tirar de todos os nossos hábitos o sofrimento e a exploração dos animais. Então, assim, nós não vivemos num mundo 100% humano, 100% vegano, e, assim, a gente provavelmente não vai chegar nesse mundo 100% vegano. Algum impacto a gente sempre vai causar, não importa o quanto a gente tente, se atente e procure não causar. Alguma coisa a gente vai causar. Isso aí, respirou, emitiu gás carbônico na atmosfera, já estamos causando impacto ambiental. Então, assim, só se a gente cometer suicídio coletivo. É o único jeito da gente não causar impacto. No mais, algum impacto a gente vai causar. Mas, assim, voltando a essa questão da agricultura, você pode cultivar alimentos de uma forma a causar menos impacto, né? Que é justamente a agricultura sintrópica, né? A agrofloresta, a agroecologia, que é uma outra forma, né, de você recuperar os saberes ancestrais, de como os povos originários faziam, né, de reconhecer o ambiente em que você vive, conhecer as plantas, as propriedades, os ciclos da natureza, saber a época certa de plantar, saber a época certa de colher, saber o que pode ser com o quê. E essa é uma forma que é muito mais respeitosa para com os animais, para com a natureza, para com a nossa saúde. Então, assim, acho que a gente mudar um pouco essa mentalidade e retroceder um pouco no tempo para o que era antes dessa lógica que a gente tem hoje, né? Estou vendo um movimento que, não sei se você já ouviu falar, da Sociedade do Bem Viver, que eles estão propondo justamente o retorno, né, a esses saberes ancestrais, né, dos povos originários. E, aliás, se me permite, né, fazer um chamado para quem puder colaborar com a campanha que eles estão promovendo, procurar aí o Mutirão do Bem Viver, que eles estão fazendo uma campanha de financiamento coletivo para comprar alimentos agroecológicos de pessoal, produtores, tanto de assentados do MST, quanto de movimento campesino, comunidades indígenas, quilombolas e outras tradicionais, e distribuir essa alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade, né, nesse período de pandemia e quarentena. Então, assim, eu ainda não participei, né, ativamente desse mutirão, porque eu ainda não consigo organizar o meu tempo para isso, mas eu pretendo participar assim que possível, mas aí fica a sugestão para quem tiver condição, apoiar esse movimento, que é um movimento incrível e precisa ser fortalecido, movimentos como esse, que, assim, o momento que a gente está vivendo é muito delicado e tem pessoas que estão passando numa situação muito, muito complicada mesmo, assim, principalmente esses povos tradicionais que já têm uma situação de vulnerabilidade de saúde, porque, né, viviam, né, em situação, né, de um certo isolamento, um certo distanciamento em relação à civilização, né? E lembrando aí da história, né? Boa parte da população que existia aqui foi dizimada justamente por conta de doenças que vieram de fora, né? E a outra parte foi dizimada por violência mesmo, né? E os que sobraram estão aí resistindo há mais de 520 anos e tem muito a nos ensinar sobre tudo isso. Então, quem puder apoiar, vale muito a pena, é um movimento que vale a pena apoiar. Conhecer esse trabalho, né? Muito legal. Seu arroba, tem galera aqui pedindo, seu Instagram. É @Leandro Qual que Vegano. é? @Leandro Vegano. Eu tenho uma perguntinha aqui da Marli, mas vai com um tempo muito apertado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ela fala aqui sobre. Vai fugir até do tema, Marli, só que assim, a gente vai falar com você, mas o tempo está corrido. Ela pergunta sobre pessoas que apoiam caça, que falam que se não existir a
caça, eles vão crescer muito, vão estar em todos os lugares. Uma outra live Cortou um pouquinho do céu, eu só entendi a parte da caça. A Marli, ela perguntou aqui pra gente sobre caça, mas a gente está com o tempo muito apertado e não vai dar para a gente falar um pouquinho sobre isso, Marli, porque vai estourar agora o tempo. Eu vou pedir a Marli para deixar, por favor, essa sugestão dela aqui no Instagram da SVB. A gente pode voltar a falar sobre Tá isso bom, em outra live, né? podemos. Até porque não terminou de analisar as falácias, Ah, né? sim, Vai né? ter... Não, você fez uma seleção muito, assim, bem reduzida, né? Mas é porque A gente realmente vai tem ter que muito voltar pano para manga mesmo. muito pano para mão. Eu quero mandar beijo de novo. Deixa eu corujar de novo aqui o nosso Gabriel, Leandro, que ele tá mandando mais recadinho pra gente. Beijo, beijo, doutor Gabriel. A gente ama você. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Não deixem de entrar lá no site da SVB, por favor, svb.org.br. Leandro, gratidão. Você foi incrível, tá? Eu que Então a gente agradeço. volta. Obrigada a todos vocês que estão em casa e a gente vai se falando. Tchau, tchau.